O nosso estudo de hoje é a lição 147 do livro Palavras da Vida Eterna, Mãos em Serviço. E Jesus, estendendo as mãos, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 3. Mãos estendidas. Quando estiveres meditando e orando, recorda que todas as grandes ideias se derramaram através dos braços para concretizar as boas obras. Cidades que honram a civilização, indústrias que sustentam o povo, casa que alberga a família, gleba que produz, são garantidas pelo esforço das mãos. Médicos despendem largo tempo em estudo para a conquista do título que lhes confere o direito de orientar o doente. No entanto, vivem estendendo as mãos no amparo aos enfermos. Educadores mergulham vários lustros na corrente das letras, adquirindo a ciência de manejá-las. Contudo, gastam um longo trecho da existência estendendo as mãos no trabalho da escrita. Cada reencarnação do nosso espírito exige braços abertos do regaço maternal que nos acolhe. Toda refeição para surgir pede braços em movimento. Cultivemos a reflexão para que se nos aclare o ideal sem largar o trabalho que nulo realiza. Jesus, embora pudesse representar-se por milhões de mensageiros, escolheu vir ele próprio até nós, colocando mãos no serviço, de preferência em direção aos menos felizes. Pensemos nele, o Senhor, e toda vez que nos sentirmos cansados, suspirando por repouso em débito, lembremos-nos de que as mãos do Cristo, após socorrê-los e levantar-nos, longe de encontrar apoio repousante, foram cravadas no lenho do sacrifício do qual, conquanto escarnecidas e espancadas, ainda se despediram de nós entre as palavras do perdão e a serenidade da bênção. A gente sabe que tudo que acontece aqui na Terra com a gente começa no pensamento e depois do pensamento vem ou para as palavras ou através dos gestos, das atitudes. E as atitudes, principalmente, elas vão estar representadas nas nossas mãos, nos nossos braços. É onde a gente coloca mesmo em prática a grande maioria das coisas. E o Emmanuel hoje ele resolve falar sobre a mãos em serviço e chamando a atenção de que quando a gente coloca as mãos e tem estendidas, é quando a gente faz a diferença no mundo que a gente está vivendo. Esse mundo que a gente vive, a gente precisa, o espírito ele exterioriza suas atitudes através desse corpo físico. E para pensar, né, nesse corpo físico, que o principal órgão para exteriorizar nossas atitudes acaba sendo os braços, acaba sendo as mãos. E ele vem chamar a atenção para a gente, né, das cidades que foram construídas, quando a gente estiver meditando e orando também nas boas obras, os médicos estudando, educadores, faz um monte de comparação para a gente, mas a principal de todas elas é que ele vem falar para a gente, olha, o Cristo é o principal representante aqui nosso aqui na Terra, o espírito mais evoluído que esteve entre nós. Por isso que hoje, nos dias de hoje, ao redor do mundo, cada um tem uma reverência diferenciada pela sua fé. Uns vão dizer que Jesus é Deus, outros vão dizer que Jesus é Filho de Deus, outros vão dizer que Jesus é o grande iluminado, é o grande Buda, cada um vai chamar de um nome diferente, mas todos eles colocando Jesus numa posição de destaque. Por quê? Porque o Mestre veio aqui até a gente, não naquela posição de um soberano que dá as suas ordens e depois fiscaliza, cobra a execução das obras, não. Ele o tempo todo ele veio para exemplificar e para colocar mãos à obra. É impressionante como a gente vê nos dias de hoje, pessoas sendo preparadas para ficar dentro de uma sala com ar-condicionado, estudando, né, e depois só dando ordens para que as pessoas cumpram as ordens dele. E a gente vai perceber o seguinte, que os melhores gerentes, os melhores patrões, não são aqueles que se limitam a ficar unicamente dando ordem, mas simplesmente aqueles que também entendem muito daquilo que estão falando, eles sabem fazer muito bem, mas eles começam a descentralizar, deixar que outras pessoas façam e orientar para que as pessoas possam estar tomando o melhor caminho, o melhor roteiro dentro disso. Então a gente vai pensar o seguinte, Jesus o tempo todo esteve colocando mãos
a obra mesmo. Primeiro, antes até de começar aquilo que eles chamam de ministério dele, ele transformou a água em vinho nas bodas, no casamento, quando faltou a bebida. E é até interessante que ele vira para a mãe dele e fala: mulher, por que você está me provocando? Você sabe que ainda não chegou o meu tempo, não começou ainda. Aí depois começa, ele é batizado, ele é apresentado por João Batista para o povo. Quando ele sai dali, começa um espetáculo de curas maravilhosas, alívios, como ele bem dizia, porque a gente sabe que a cura é um processo individual. A gente chama de cura por conta da cura física. Mas quando a gente vai falar de cura de verdade, é a cura do espírito. Ele fala para a gente: ó, vem a mim, vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. Ele estava promovendo o alívio físico naquele momento. E não só o alívio físico através das mãos sendo utilizadas para a cura, mas principalmente para mostrar como é que é o serviço de verdade. Então, falava: não vá procurar os gentios por enquanto, procurar os filhos da casa de Israel, porque eles estão mais bem preparados para receber a boa nova. No tempo certo vai ter alguém para procurar os gentios, que foi designado por ele Paulo de Tarso mais tarde. Então ele mesmo sai naquelas cercanias todas, naqueles lugares todos por ali, mostrando em cada lugar como é que você deve fazer mesmo, como é que você deve estar pregando, né, trazendo a boa nova, trazendo a orientação e ao mesmo tempo trazendo o alívio e o consolo. É tão bonito você estudar a história do Cristo, porque você vai ver um momento que ele é marcante, em que Jesus vai ter um lugar chamado Betsaída, em que ele anda muito. Uma vez eu cheguei até a fazer essa comparação em quilômetros, pegando mapas, né, para ver o quanto ele andou numa época que você sabe que não tinha ainda o veículo automotor, não tinha carro, não tinha ônibus. O pessoal andava através de animais, né? Era ou através das próprias pernas ou através em cima de um animal qualquer. E foram mais de 100 quilômetros. Para depois chegar na porta da cidade e falar para os discípulos: ó, vamos voltar daqui, que eu nunca vi um povo tão sem fé como esse. Aqui a gente não vai conseguir muita coisa. E quando eu li aquilo a primeira vez, eu falei: meu Deus, mas não era Jesus? Ele não teria como saber disso antes de ir? Por que se perdeu esse tempo todo, fez, né, todo mundo andar esse tempo todo? Por quê? Porque o exemplo maior ali, ele estava mostrando que a gente tem que tomar iniciativa, todos nós. A gente tem que fazer por onde mesmo. Então ele andou, e dali mesmo, é claro que aproveitou em outros lugares, não só aquele lugar não deu, mas em outros lugares deu para poder parar, pegar a boa nova. E Jesus, interessante que, né, conta a tradição bíblica que nem tem onde repousar a cabeça ele tinha. Ele chegava nos lugares, ele fazia o trabalho dele, não tinha onde descansar direito, ele se recolhia em algum lugar, recebido por alguma pessoa, para poder pernoitar e depois no dia seguinte continuar o seu trabalho, que foi assim durante os 3 anos, dentro da tradição bíblica, apenas 3 anos. Né? Tem alguns historiadores até que discordam disso, mas dentro da tradição, vamos seguir aqui, 3 anos de ministério, até os 33 anos de idade. Então eu vim mostrar para a gente, nós temos que aprender a colocar as mãos em exercício. Quanto mais a gente trabalha, mais a gente se especializa num determinado ramo, mais a gente se torna capaz, tem cada vez mais aprendizados, e quanto mais se trabalha, mais você também não depende das pessoas, você consegue você mesmo desempenhar, depende menos. Dependente vai sempre depender em alguma coisa, né? Mas a gente depende menos das pessoas e vai poder você mesmo desempenhar o seu papel através da sua profissão. E a gente vai lembrando que quanto mais a gente fica parado, fica estagnado, já que a gente está falando de órgão do corpo físico, esse membro vai estiolar, ele vai diminuir, porque você não está exercitando, assim como qualquer membro do corpo, até o cérebro mesmo. Se você deixar parado, você simplesmente não consegue colocar em movimento, e aí você vai chegar a um ponto que você vai precisar utilizar o cérebro e não vai ter como, até para leitura, para tudo. A leitura, principalmente, a gente vai perceber que é como se fosse um exercício físico. Você começa lendo 5 minutos durante uma semana, depois aumenta para 10, daqui a pouco você naturalmente aumenta o seu tempo e está igual aquela pessoa que começa a fazer a caminhadinha de 100 metros, 200, daqui a pouco está caminhando 1 quilômetro, 2 quilômetros. Então a gente precisa estar exercitando nossos braços o tempo todo, nossas mãos o tempo todo, para a gente poder estar entendendo o que o Emmanuel trouxe hoje como lição. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.